Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje é 7 de setembro de 2023, uma quinta-feira, feriado nacional. Ontem, no culto de ensino na Adebras Vila Bonilha, durante o ensinamento, o pastor James fez menção de um ensino que ele recebeu do bispo Samuel Ferreira, falando sobre Acabe e Nabote. E é interessante que ele estava estudando sobre frutos, como que tem uma ligação direta essa ilustração que ele trouxe para nós e também do estudo maravilhoso, falando sobre os frutos, sobre o amor, foi uma benção. Mas achei interessante e estou trazendo esse devocional para você nessa manhã, para uma compreensão desse fato intrigante da Bíblia Sagrada. Acabe e Nabote. Acabe foi um rei, irmão, que marido de Israel, marido de Jezebel, foi condenado por sua idolatria e suas más ações, foi terrível, o cara foi terrível, né? Acabe cometeu muitos pecados e deixou sua esposa Jezebel cometer atrocidades em Israel, né? O profeta Elias viveu no tempo do rei Acabe, então por causa do pecado de Acabe, que Elias profetizou que não iria chover. O nome Acabe significa irmão do pai, ou tio paterno, né? Acabe é um nome de origem do hebraico, que também pode ser encontrado na forma de Acabe, sem o E no final. Este nome não é muito popular nos dias de hoje, mas ficou consagrado como o nome de um dos reis mais importantes de Israel, diante de tanta coisa que aconteceu e alguns fatos muito interessantes. E Nabote? No original hebraico é Nabot. Nabote provavelmente significa frutos. Em algumas versões da Bíblia o nome é traduzido para Nabote, sem o E também no final. E esse fato que aconteceu entre ele e Acabe, a vinha de Nabote revelou uma sequência de pecados que Acabe havia cometido. A palavra de Deus diz que ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Ele era instigado por sua esposa Jezebel, e juntamente com ela abraçou a idolatria, e fez grandes abominações em Israel. Ele foi dominado, abraçou a idolatria e trouxe muitos problemas, né? E Acabe, Deus falou que o mesmo aconteceu com a casa de Jeroboão, né? Haveria de acontecer com a casa de Acabe, já estava uma profecia brava contra ele já, né? Quem morresse na cidade seria comido por cães, quem morresse no campo seria comido pelas aves do céu. Estava pesado a sentença sobre a vida de Acabe. E diante desse juízo divino trazido por Elias, Acabe mudou de atitude. Quando o negócio apertou, ele recebeu misericórdia de Deus. Ele ficou apavorado, rasgou suas vestes. Você vê como que a misericórdia de Deus é tão grande. Mesmo um rei terrível como Acabe, com o coração quebrantado, arrependido e temoroso, Deus teve misericórdia, né? Então, de forma misericordiosa, mesmo ele fazendo tantas atrocidades, Deus olhou para a humilhação de Acabe. Por isso ele resolveu adiar por uma geração o seu juízo sobre a casa de Acabe. Isso significa que o rei não viveria para ver o fim da sua dinastia. E agora vamos entrar. Então, para vocês entenderem, mesmo diante de tudo isso, o cara foi idólatra, cometeu as atrocidades, apoiou Jezebel para fazer bagunça. E mesmo assim, quando ele se humilhou, foi perante Deus, Deus fez misericórdia. Mas havia uma sentença profética sobre a vida dele. E onde entra Acabe e Nabote? Por que a vinha de Nabote não podia ser vendida, né? Nos povos cananeus, o rei ele se apropriava das terras de qualquer pessoa. Já com os israelitas, não poderia haver esse confiscar, porque as terras eram de Deus e era herança. Então teria que ser comprado, né? Quando houve as distribuições tudo, das tribos, teria que ser comprado. Ainda era um governo teocrático, mesmo com toda essa bagunça dos reis, a qual foi destruído começando com Saul, ainda havia mandatos cumpridos pelos mandamentos da lei, né? Então, Deus era conhecido como o verdadeiro proprietário de toda a terra, né? Os israelitas eram vistos como mordomos, que simplesmente administravam aquilo que graciosamente tinham recebido de Deus. Eles tinham mesmo com toda essa bagunça, eles respeitavam esses mandamentos. É por isso que Nabote não quis negociar a herança que veio dos pais dele, porque Deus deu para os pais dele e ele quis valorizar esse fato, né? Era proibido negociar de modo permanente titularidade de terras familiares, era proibido. E Acabe sabia disso, mas o cara era terrível, né? Então,
a vinha de Nabote fosse vendida, configuraria um descumprimento da lei e seria algo desagradável aos olhos do Senhor. Mas por lealdade a Deus, Nabote prontamente recusou a oferta de Acabe por sua vinha. Eu não quero ser muito longo, mas eu vou finalizar. E o que aconteceu? Jezebel, aquela mulher terrível, ela convoca um jejum na nação. E quando se convocava um jejum na nação, demonstrava que a nação estava em crise. Alguma coisa estava fora do contexto. E ela arrumou 2 testemunhas falsas e falou que, que o povo estava debaixo de maldição porque Nabote tinha blasfemado contra Deus. Ele era o culpado de estar sendo convocado àquele jejum. E na convocação daquele jejum, com as 2 testemunhas falsas, atribuíram aquele período a Nabote. E ele acabou sendo morto pela lei judaica, apedrejado. Um negócio terrível. Mas onde está o X da questão? Por que o pastor Demis mencionou ontem Nabote? Por que eu estou contando esse devocional para vocês? Acabe quis comprar a vinha que ficava do lado do palácio. Era como se fosse uma casa de férias. Não era o palácio central, era uma casa de férias que Acabe tinha. E lá estava a vinha de Nabote e ele ficou apaixonado. Mas era um tipo escroto, né? Tipo terrível. Tem muito nos dias de hoje. Egoísta, que quer o que é das pessoas, não quer fazer jus aquilo que realmente ela merece por méritos. Mas enfim. E Acabe não vendeu, ele prometeu dinheiro, prometeu situações melhores, né? Outro lugar até maior, mas Nabote não negociou. Então, o tema central desse devocional, a qual foi a atitude de Nabote, é: princípios são inegociáveis. Nabote, se cedesse a Acabe por pressão financeira, ou por pressão de poder, ou por qualquer coisa que seja, ele estaria quebrando princípios. Princípios são inegociáveis na minha vida e na tua vida. Toda vez que nós quebramos princípios, há consequências terríveis. Nabote morreu, mas morreu honrado. E Acabe teve um fim trágico. Então, meus irmãos, irmãs, que assistem esse devocional, princípios são inegociáveis. Eu entrei no mercado de corretagem com uma empresa, só de lembrar me dá agonia. Eu processei a empresa por tamanha corrupção dentro dela. É que eu sou teimoso. Hoje eu estou na corretagem porque encontrei uma empresa que está respondendo aquilo que eu entendo, né? Não vou fazer nenhum marketing da empresa, só que é de família para todas as famílias. É o marketing da empresa a qual eu represento hoje, porque tentaram fazer que eu quebrasse princípios, e eu não quebrei princípios por conta de dinheiro. Paguei um preço, fiquei um ano desgostoso com esse mercado. Tamanha corrupção que há em todos, vocês sabem que em todos, não é só na corretagem, é em tudo. Não negocie princípios. Toda vez que você obedece princípios, as promessas de Deus se cumprem na tua vida. Pega a visão do canal do Guerreiro.